E se a IA apagasse toda a sua vida digital amanhã? Muitos confiam mais na nuvem que no armazenamento físico, mas há casos de pessoas permanentemente bloqueadas em suas contas depois que sistemas identificaram erroneamente fotos inocentes como perigosas. Imagine perder todas as fotos de família, vídeos de casamento e memórias salvas, tudo sumindo de repente. Não por falha de hardware, mas por erro de algoritmo ou falta de pagamento. Na verdade, você não possui seu armazenamento na nuvem, apenas aluga o acesso às suas memórias. Esse pode ser o roubo mais bem-sucedido da história da tecnologia. Em 2021, um pai de São Francisco notou um inchaço estranho no filho pequeno e procurou o médico. Durante a pandemia de Covid-19, o médico solicitou fotos para diagnóstico remoto. O pai concordou prontamente, demonstrando responsabilidade. As fotos permitiram ao médico diagnosticar o problema e prescrever antibióticos. Isso deveria encerrar a história, mas a situação piorou bastante. Quando o pai tirou as fotos, o celular Android fez o que foi programado, enviou cópias para a nuvem. Isso deveria ser um recurso útil. As pessoas foram levadas a acreditar que o armazenamento em nuvem é algo positivo. É uma forma de garantir que sempre teremos backups de nossas fotos, vídeos e arquivos mais importantes. Esta deveria ser a melhor alternativa aos antigos cartões SD físicos. Mas esse pai estava prestes a descobrir a dura realidade, porque quando essas fotos foram sincronizadas com a nuvem, os algoritmos automatizados de inteligência artificial do Google analisaram cada uma delas e sinalizaram as fotos. Uma máquina desprovida de emoção e compreensão humana não entende o contexto. Num piscar de olhos, as contas do pai foram desativadas. O Google simplesmente cortou o acesso dele a tudo. Armazenamento na nuvem, contatos, fotos e e-mails. Uma década de bens digitais sumiu antes mesmo do homem notar. A polícia investigou e não achou crime. O pai foi inocentado, mas o Google não reativou sua conta. E isso foi só o começo. Especialistas acreditam que milhares de casos semelhantes podem existir, com pessoas impedidas de acessar seu conteúdo devido a erros de máquinas. Tudo isso se resume à mudança na forma de armazenar dados. Gigantes da tecnologia e empresas de smartphones nos empurraram sorrateiramente para um mundo de aluguel de dados. Suas memórias, suas fotos e suas criações não são mais sua propriedade. Guardados em cartões físicos e pendrives, eles viram ativos alugados, presos atrás de firewalls corporativos e expostos a algoritmos imprevisíveis fora do seu controle. E ainda é preciso pagar por isso. Se a nuvem é tão perigosa e cara, por que fomos obrigados a usá-la? Em 2016, a revolução dos smartphones já tinha acabado. Não porque as pessoas não se interessassem por smartphones, mas porque a grande maioria delas já possuía um. A penetração global estava chegando a 70%. Em países desenvolvidos como os Estados Unidos, mais de 90% da população já tinha seu próprio aparelho. Até aquele momento, os gigantes da tecnologia haviam desfrutado de anos de crescimento fácil e explosivo. Tudo o que precisavam fazer era fabricar mais celulares e novos modelos. Bilhões de pessoas aderiram à ideia, mas com o tempo, a curva começou a se achatar. O mercado estagnou, assim como a inovação em hardware. A diferença entre o modelo anterior e o atual era pequena. Processadores chegaram ao auge, telas têm ótima resolução e câmeras estão melhores do que nunca. Cada novo celular trazia melhorias, mas elas pareciam menos dramáticas e mais incrementais do que antes. Então, as vendas começaram a cair. As pessoas passaram a ficar com seus celulares atuais por mais tempo. Não era preciso investir no modelo mais novo. Isso fez os fabricantes entrarem em pânico, pois os lucros estavam estagnados. Seus métodos antigos ficavam menos eficientes a cada ano. Sem conseguir aumentar o lucro vendendo mais celulares, precisaram buscar outra forma de ganhar dinheiro dos clientes. E conseguiram. Os fabricantes passaram a retirar recursos dos celulares e revendê-los aos consumidores por um preço maior, adotando uma estratégia bem ardilosa. Vimos os primeiros sinais disso em 2016, quando a Apple retirou a entrada de fones do iPhone 7, alegando ser necessário para tornar o aparelho mais fino e moderno. Foi uma aposta que deu certo. Apesar de algumas reclamações, a maioria dos clientes se adaptou, e o mundo passou a gastar bilhões de dólares em fones de ouvido sem fio caros. Isso foi um grande despertar para a indústria de celulares. Eles podiam criar seus próprios problemas e depois vender a solução por um preço mais alto. Funcionou com a entrada para fone de ouvido, então também funcionaria com outro recurso antigo dos celulares, o cartão SD, que há anos reduzia as margens de lucro. A indústria buscava novo lucro e conseguiu ao limitar artificialmente o componente mais barato do celular. O grande golpe havia começado.
Quando o iPhone 15 Pro foi lançado em 2023, o modelo básico oferecia 128 GB de armazenamento e o preço era de $999. Já a versão de 512 GB era vendida por quase $1.300. Esses $300 a mais pagavam por 384 GB adicionais de espaço de armazenamento, mas a Apple só gastava cerca de $25 com a memória flash NAND para fabricar aquele iPhone de 512 GB. Isso é um aumento de preço de quase 1.100%. É como entrar em um restaurante e pagar $150 por um bife que custou apenas $12 para ser preparado. Não tem como justificar isso. Isso não passa de ganância, uma extração pura e totalmente descarada de riqueza dos consumidores, que não tem outra escolha a não ser pagar. As pessoas não precisam de uma câmera ou processador um pouco melhores, mas sim de mais armazenamento. Elas precisam de espaço para guardar suas crescentes bibliotecas de fotos, vídeos, apps, jogos e outros arquivos. Essa demanda só cresce a cada ano e os gigantes da tecnologia estão cientes disso. Eles percebem que o armazenamento em níveis é a última alavanca de lucro infinito que ainda podem usar. É um dos upgrades mais baratos e lucrativos na tecnologia. Mas havia um obstáculo no caminho desse plano aparentemente perfeito de lucrar: o cartão SD. Durante anos, consumidores perceberam que não era necessário gastar $200 ou $300 a mais em modelos com mais armazenamento. Bastava um celular com entrada para cartão SD. Podiam comprar um micro SD muito mais barato e não se preocupavam com espaço. Milhões de usuários usaram essa solução simples. As pessoas compravam celulares Android porque podiam adicionar memória extra por uma fração do preço que a Apple cobrava. Mas, no fim, as grandes marcas de Android perceberam que as entradas para cartão SD precisavam acabar. Mas, para manter a margem de 1000%, não podiam simplesmente dizer ao público que queriam mais dinheiro. Eles precisavam criar uma narrativa e convencer que os cartões SD não cabiam nos novos dispositivos, então mentiram. As fabricantes de celulares e jornalistas de tecnologia dizem que celulares modernos não suportam mais cartões SD, por serem compactos e avançados. Devido aos designs elegantes, hoje não há mais espaço para armazenamento expansível. Parece razoável, até convincente. Mas quando você olha para os números, toda essa narrativa desmorona. O volume físico de um cartão micro SD é de aproximadamente 0,01 polegadas cúbicas. É mais ou menos do tamanho de 11 grãos de arroz. Mesmo quando você inclui o leitor de cartão e o slot que o segura, todo o sistema é minúsculo. Considere todos esses componentes em um telefone: bateria, módulos da câmera e até o motor de vibração. Todos ocupam espaço. Alguns ocupam bem mais espaço que o slot para cartão SD, mas nenhum foi removido ou considerado desnecessário. As empresas focaram apenas nos slots de armazenamento, que eram o único obstáculo para maximizar seus lucros. Incluir um componente pequeno em um smartphone não é problema de engenharia, mas sim uma escolha de design. E quanto ao argumento da resistência à água? A maioria das marcas de smartphone diz que furar a lateral de um aparelho resistente à água não faz sentido. Remover o slot é o preço a se pagar para garantir a proteção contra poeira e água que os consumidores buscam. Isso é mais uma mentira. O Sony Xperia, tem classificação IP68 mesmo com slot para cartão microSD acessível. Assim, resiste à poeira e à imersão em água. Não era um celular de nicho ou barato, mas um topo de linha lançado em 2023 com processador Snapdragon de última geração e tela 4K. Ele fez o que outras empresas diziam ser impossível: oferecia um celular moderno e resistente à água sem abrir mão do armazenamento expansível. Com isso, as justificativas físicas da indústria caíram. A narrativa deles já não se sustentava. Recorreram a uma nova cortina de fumaça: velocidade. Ao longo dos anos, fabricantes de smartphones não só removeram slots de armazenamento dos aparelhos, eles ainda estavam trabalhando para melhorar outros recursos e especificações também, dedicando muito do seu tempo e energia para tornar as câmeras mais avançadas. Essas novidades foram apresentadas como ferramentas revolucionárias, oferecendo filmagem profissional no bolso e prometendo fotos mais nítidas e detalhadas. Na verdade, havia um motivo mais sombrio. Sim, a gravação em 8K permite capturar imagens e vídeos com qualidade extraordinária, mas eles ocupam mais espaço que os anteriores. Um único minuto de vídeo ProRes em 8K, a 60 quadros por segundo, consome aproximadamente 45 GB de armazenamento.
Nesse ritmo, um iPhone de entrada com 128 GB de armazenamento ficaria cheio com apenas 3 minutos de gravação. É uma história parecida no Android. Câmeras e tecnologias de gravação avançadas são promovidas como grandes novidades, mas consomem muito armazenamento. Assim, empresas de tecnologia justificaram suas escolhas de design. Eles argumentaram que os cartões micro SD não conseguiam acompanhar as velocidades de leitura e gravação atuais. Eles são lentos demais para lidar com volumes tão grandes de dados. Eles alegaram que permitir que os usuários gravassem diretamente nos cartões SD levaria a travamentos do sistema e longos tempos de processamento. Isso afetaria negativamente a experiência do usuário. Os dados desmentem esse mito. Em 2023, a SD Association apresentou o padrão SD Express 9.1 que suporta velocidades de até 4 GB por segundo. Não há razão para que um cartão SD moderno não consiga lidar com arquivos de vídeo brutos em 4K ou até mesmo 8K. A tecnologia existe. Ela já está disponível há anos. As empresas de smartphones só gostam de fingir que ela não existe porque isso não se alinha com a agenda delas. O verdadeiro problema não é a tecnologia, são as políticas dessas megacorporações. Os grandes fabricantes de celulares agora se recusam a projetar seus aparelhos para suportar a arquitetura de cartões SD de alta velocidade. Eles limitaram seus dispositivos e depois culparam os cartões por não serem rápidos o suficiente. A crise artificial de armazenamento levou os consumidores à última etapa da armadilha. Se o celular enche após poucos minutos de gravação, só resta usar a nuvem. É aí que começa o verdadeiro sequestro. Imagine dois clientes que precisam de vários terabytes para armazenar seus vídeos, fotos e arquivos pessoais. Um compra um cartão micro SDXC de 2 terabytes por cerca de 160. É só um pagamento. E pronto. O outro opta por armazenamento em nuvem que custa $10 mensais. Em 5 anos, ciclo de vida médio de um dispositivo, esse plano soma $600. O mesmo preço de 4 cartões SD de alta qualidade, só para alugar o que o primeiro cliente possui de verdade. E no momento em que esses pagamentos param, o acesso é cortado. A sociedade do armazenamento em nuvem é insidiosa. Não é uma transação tradicional, mas um acordo de resgate. Com cartões físicos, você tem controle e é dono dos cartões e arquivos. Talvez você não possa comprar cartões novos agora, mas ainda pode acessar todas as fotos e vídeos salvos nos antigos. Com o armazenamento em nuvem, a história é completamente diferente. Se por algum motivo você não puder continuar pagando, você perde o acesso. Seus backups somem, arquivos ficam inacessíveis e memórias de uma vida ficam marcadas para exclusão permanente por um algoritmo sem alma. Muitos consumidores no mundo todo enfrentam essa situação porque grandes empresas os forçaram a adotar a nuvem, dizendo que ela é o futuro e o local mais seguro para armazenar arquivos. Você não vai mais se preocupar com o espaço, pagando o valor de algumas xícaras de café mensais. Porém, não dizem que isso cria um ciclo de pagamentos recorrentes. Durante a vida útil de um dispositivo, isso pode custar muito mais que o armazenamento físico. Ao trocar de aparelho, seus dados não acompanham você. Ele fica preso no sistema, vinculado a pagamentos contínuos. Quanto mais dados você armazena, mais difícil fica sair dessa. É mais difícil escapar da armadilha. O resgate de $600 não é só uma renda extra para empresas de tecnologia. Virou a base do modelo de negócios delas. Por décadas, lucravam apenas com hardware. Elas produziam, as pessoas compravam. A transação acabava aí, e por um tempo isso bastava. As maiores empresas de tecnologia se tornaram conhecidas por essas transações únicas e finitas. Mas Wall Street não gosta de limites, e investidores não querem aumentos de receita pontuais. Eles buscam fluxos contínuos de dinheiro mês após mês, ano após ano. Para isso, não podiam depender só de vendas únicas de hardware. Eles passaram a vender serviços quando o hardware atingiu a saturação, levando os executivos de tecnologia a repensar seus modelos de negócios. Eles passaram a agir mais como proprietários digitais do que como fabricantes de hardware. Em 2025, o segmento de serviços da Apple, que gira principalmente em torno de assinaturas do iCloud, gerou mais de $100 bilhões. Isso é suficiente para comprar mais de 1.000 dos melhores jatos particulares do mundo, os Gulfstream G700, todo ano. É mais que a receita anual somada da Nike e do McDonald's. Serviços de armazenamento em nuvem como o Google One também registraram lucros recordes, muito devido à retirada do slot para cartão SD. Era o último obstáculo restante no caminho para o controle corporativo total dos dados dos usuários. A morte do cartão SD não foi um acidente.
Foi um sacrifício no altar do império dos serviços. Mas a luta acabou ou ainda resta alguma esperança? A história provou que o setor de tecnologia nem sempre consegue o que quer. Do Google Glass às TVs 3D, houve dezenas de situações em que essas grandes marcas tentaram empurrar coisas para o mercado consumidor. Mas, com o tempo, as pessoas se levantaram e disseram: não, se você acha que isso não se aplica ao armazenamento em nuvem, talvez queira olhar mais de perto. Porque enquanto os usuários comuns foram direcionados para assinaturas pagas, os profissionais estão fazendo algo bem diferente. Eles estão rejeitando completamente esse modelo. Não demorou muito para que cineastas, fotógrafos, jornalistas e pesquisadores percebessem que o armazenamento em nuvem não era um benefício, mas sim um risco. Se você trabalha em um ambiente onde a internet de alta velocidade não está disponível, então a sincronização em nuvem não vai funcionar para você. Se você está criando conteúdo corporativo que precisa permanecer confidencial, você não vai querer comprometer sua propriedade enviando-o para servidores em nuvem. Usuários profissionais querem controle, portabilidade e propriedade. Órgãos reguladores estão começando a observar mais de perto o império da nuvem. Eles questionam se é justificável que gigantes da tecnologia lacrem dispositivos e forcem os consumidores a aderir a sistemas de assinatura. Já vimos o efeito da regulamentação. Com a padronização das portas de carregamento pela União Europeia, empresas como a Apple tiveram que adotar o USB-C. Em teoria, uma regulamentação semelhante poderia exigir que fabricantes trouxessem de volta slots para cartão SD em novos smartphones. Embora o futuro permaneça incerto, uma coisa é certa: a batalha ainda não acabou. É uma disputa por funções. É uma mudança da posse do hardware para a dependência de serviços. Isso nos faz questionar: realmente possuímos nossas vidas digitais ou só as alugamos? O modelo vencedor definirá a próxima era da tecnologia. Com smartphones mais caros e com menos recursos, mais pessoas estão se afastando deles. Curiosamente, isso despertou nostalgia por dispositivos antigos, especialmente um específico. Veja como o telefone indestrutível destruiu a própria empresa e conheça a história por trás desse aparelho icônico, ou assista ao vídeo.